A Justiça Federal condenou a TV Record a pagar R$ 1 milhão por incitação à violência durante uma edição do programa Cidade Alerta transmitida em 2015. Na ocasião, imagens aéreas acompanhavam uma perseguição policial, enquanto o então apresentador Marcelo Rezende defendeu que os agentes atirassem nos suspeitos. A emissora ainda pode recorrer da decisão. Entenda na reportagem de Júlia Pereira. A Justiça condenou a TV Record ao pagamento de R$ 1 milhão por incitação à violência durante a transmissão ao vivo de uma perseguição policial. Ao longo do programa Cidade Alerta, transmitido em 23 de junho de 2015, o então apresentador Marcelo Rezende defendeu que os agentes atirassem nos 2 suspeitos, que fugiam em uma moto. A cobertura foi objeto de uma representação elaborada pelo Coletivo Brasil de Comunicação Social, o Intervozes, e pela ANDI Comunicação e Direitos, entregue ao Ministério Público Federal de São Paulo, que ajuizou a ação civil pública contra a emissora. Na decisão, a juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, afirmou que o Cidade Alerta extrapolou o simples dever informativo e o exercício da liberdade de expressão do narrador. Gisele Mendes, do Intervozes, destaca que tal episódio é comum entre os chamados programas policialescos, que promovem diversas violações dos direitos humanos diariamente. O Intervozes, em parceria com a ANDI e a Artigo 19, o Ministério Público Federal, fez um levantamento que foi publicado em 2016, analisando 28 programas policialescos durante um mês. Só nesse período de 30 dias, os programas que a gente acompanhou violaram 12 leis brasileiras, e 7 tratados multilaterais, que foram firmados pelos países, especialmente tratados de direitos humanos. Além disso, esses programas eles também promovem uma visão de segurança pública que é expressa por esse discurso do bandido bom é bandido morto, e que a gente vê se espraiar pelo cenário político nacional. Nas eleições municipais de 2020, a gente fez um levantamento sobre candidatos a prefeito e vice-prefeito que eram apresentadores de programas policialescos, repórteres, e a gente identificou pelo menos 10 candidatos nessa situação. Isso olhando apenas para as capitais e para as 2 maiores cidades de cada estado. Então é muito importante a gente denunciar e combater essas violações de direitos na mídia. E a justiça tem um papel central nesse cenário. Entre as violações cometidas pela TV Record, segundo a juíza, está o descumprimento das finalidades previstas no artigo 3º de um decreto de 1963, que prevê a finalidade educativa e cultural dos serviços de radiodifusão. A magistrada também pontuou que a Record desobedeceu ao artigo 286 do Código Penal sobre incitação pública da prática de crime, além de ter desrespeitado os princípios da inocência e da dignidade humana expressos na Constituição Federal. Apesar da condenação, Laurindo Lalo Leal Filho, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, considera o pagamento da multa como insuficiente para evitar que episódios semelhantes ocorram no futuro. Multa só não resolve. O que resolve é uma legislação que impeça esse tipo de programação que vai contra a Constituição. Aí não é uma questão de censura, é uma questão de respeito à lei. Nenhuma decisão que leve à proibição de qualquer tipo de programação deva ser tomada. Nada deve ser feito antes. As emissoras têm o direito, como todos nós temos, de expressar suas opiniões e colocar no ar o que bem entender. Então, qualquer decisão que tem que ser muito além da multa, ela deve ser tomada a posteriori, tem que ser tomada depois da exibição. Quando uma exibição infringir a legislação, a Constituição e mesmo os direitos humanos difusos
que podem ser levados em consideração. Quando ela infringir, ela deve ser punida, e aí não apenas com multa, ela tem que ser punida com suspensão e até, eventualmente, como ocorre em grandes democracias do mundo, ela pode ter a sua concessão rescindida. De acordo com a sentença, a maior parte da condenação, R$1 milhão, será recolhida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, como reparação pelo dano coletivo, enquanto o montante de R$ 97,7 mil corresponde ao valor cobrado dos anunciantes por inserções de 30 segundos. A emissora ainda pode recorrer da decisão. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.